Naquela noite, o céu não respondeu às mesmas regras. As estrelas estavam onde sempre estiveram, mas algo nelas parecia fora do lugar. Não era um sinal, não era um aviso, era aproximação. Enoque não era rei, não era sacerdote, não era guerreiro. Era apenas alguém que observava. E talvez por isso tenha sido escolhido. Dizia-se que o santo desceria com miríades, que a terra tremeria, que ninguém escaparia. Mas o que Enoque sentiu não foi medo, foi a certeza de que algo antigo estava prestes a ser corrigido. Eles não vieram como deuses, nem como conquistadores. Vieram como observadores, que haviam observado demais. Chamavam-nos de vigilantes, porque estavam acima e porque desceram. Eles ensinaram o que não devia ser ensinado. Revelaram o que não estava pronto para ser revelado. O erro não foi o conhecimento, foi a ausência de limite. Quando o saber atravessa a ética, o mundo paga o preço. Do encontro nasceram os Nefilim. Não monstros, mas excessos. Consumiam mais do que a terra podia dar. Ocupavam mais espaço do que o tempo permitia. E o equilíbrio se perdeu. Houve um momento em que a ordem precisou escolher. Nada foi feito com pressa. Nada foi feito com ódio. Os vigilantes não seriam destruídos. Seriam removidos. Cadeias de trevas, disse o texto. Mas não eram correntes. E não eram trevas, como as conhecemos. Eram zonas fora do fluxo. Lugares onde o tempo espera. Então, Enoque foi levado. Não caminhou, não voou,
foi deslocado. Não era uma nave. Era um intervalo. Mostraram-lhe compartimentos das almas. Não como punição, mas como organização. Nada era aleatório. Cada consciência tinha um lugar. Cada destino, um tempo. Quando Enoque voltou, o mundo parecia o mesmo. As estrelas estavam onde sempre estiveram, mas ele já não pertencia inteiramente a ela. Algumas memórias não foram feitas para serem carregadas por um só homem. E algumas noites não terminam quando o sol nasce. Arquivo recuperado.